Gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje a gente tá de volta pra conversar sobre os livros que eu li no mês de novembro. Comecinho de dezembro, então chegou a época de fazer aquela retrospectiva do mês que acabou e comentar com vocês o que foi que eu li. Tem também alguns livros que eu abandonei, mas também tem muita coisa boa pra compartilhar com vocês. E esse aqui tá sendo o primeiro vídeo que eu gravo desde que eu voltei de viagem e eu consegui realizar o meu grande sonho de visitar, né, conhecer a Itália, um sonho de longa data, que quem tá aqui no canal já há muito tempo já sabe sobre esse sonho, já sabia sobre. Inclusive eu recebi muitas mensagens muito carinhosas, muito queridas de pessoas que ficaram genuinamente felizes por mim, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Eu postei um vídeo aqui de pré-viagem. Quando eu postei esse vídeo eu já estava lá. E sim, antes que vocês me perguntem, vamos ter vídeos sobre a viagem. Eu vou gravar um vídeo respondendo as principais perguntas das pessoas sobre, né, o que eu fiz, como foi o processo de viagem. E também a gente gravou, né, eu e meu marido, nós gravamos uma espécie de vlog da viagem que vai ser editado e vai sair aqui no canal. Espero que ainda esse ano. Mas antes que esse vídeo saia, eu já posso adiantar pra vocês que foi uma experiência incrível, muito transformadora, engrandecedora. Eu pude ver pessoalmente muito das obras de arte, de arquitetura que eu estudei por anos ao longo do meu curso de arquitetura e urbanismo, e ver assim pessoalmente tudo aquilo que você estuda por tanto tempo, sabe, que você vê nas imagens, é realmente uma outra coisa, sabe? É uma experiência muito diferente, sério, assim, é uma realização que eu senti muito grande em poder pisar lá e ver tudo, assim, com os meus próprios olhos e gravar, sabe, na memória todas as lembranças de estar naquele lugar. Foi muito, muito, muito incrível. E, aliás, eu voltei de viagem querendo muito voltar a estudar sobre história da arte e da arquitetura, que era uma das minhas disciplinas favoritas, que eu amava estudar na faculdade, e estando lá presente, né, vendo todos aqueles estilos arquitetônicos e clássicos e etc., me deu muita vontade de relembrar com mais detalhes sobre tudo que eu estudei. E, enfim, voltei aí, né, com essa meta pra 2024 de tentar, pelo menos um pouco, estudar todas as semanas um pouquinho mais sobre história da arte, história da arquitetura, que é uma coisa que eu gostava muito, né, lá na faculdade. E falando em meta pra 2024, em metas de estudo pro ano que vem, eu tenho uma dica aqui incrível pra você que tá querendo aprimorar os seus conhecimentos, estudar e se aperfeiçoar mais em alguma área que você já estuda ou que você tem curiosidade. Se você é de alguma área criativa ou tem interesse em alguma dessas áreas criativas, como arquitetura, moda, design gráfico, marketing, publicidade, até mesmo negócio e várias outras áreas, eu apresento pra vocês a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Eles entraram em contato comigo pra eu apresentar pra vocês a plataforma de cursos online que conta com mais de 150 cursos em diferentes áreas. Todas essas que eu mencionei agora há pouco e muitas outras você encontra lá no site da EBAC, que tem um corpo docente com profissionais extremamente qualificados, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu recebi o convite da EBAC pra comentar sobre eles aqui com vocês, porque desde a minha época da faculdade eu já namoro vários cursos do site deles, inclusive já quase fiz um curso de paisagismo na época que eu tava na faculdade. Eu cheguei a fazer, assim, né, uma pesquisa lá sobre curso de paisagismo, mas acabou não indo pra frente por questão de tempo, né, porque na época eu tinha muitas matérias pra poder fazer e acabei não levando pra frente. Mas a plataforma tem muitos cursos que eu me interesso demais, inclusive o paisagismo, e pra você aí que é da área da arquitetura, tem outros cursos também, como 3D pra arquitetura, design de interiores, e aqui eu tô falando só pra galera da área da arquitetura. Se você é da área de moda, de design gráfico, de produção audiovisual, tem muita, muita, muita coisa incrível no site da EBAC pra você conferir, descobrir qual curso que mais se encaixa dentro dos seus interesses, dentro daquilo que você acredita que vai te agregar na sua profissão, ou até mesmo que vai te agregar enquanto pessoa, porque a gente nem sempre precisa estudar somente para o mercado de trabalho. Mas se você é essa pessoa que quer aprimorar os seus conhecimentos para o mercado de trabalho, a EBAC tem inclusive alguns cursos dentro da plataforma que garantem emprego quando você termina ali o curso. Além disso, eles também oferecem tutorias individuais para te ajudar aí em qualquer dificuldade que você tem, enfim, para fazer com que a sua experiência dentro da plataforma se eleve e fique cada vez melhor. E o melhor de tudo é que eu tenho um cupom de R$200 de desconto. O cupom vai estar aqui na tela e também aqui na descrição desse vídeo. O link para você acessar o site da EBAC, conhecer os cursos e fazer a sua inscrição fica aqui na descrição. E além do cupom de desconto, você tem a possibilidade de fazer o parcelamento em 12 vezes no boleto, mas corre porque esse cupom é por tempo limitado. Então clica aqui no link que vai estar na descrição e garante a sua vaga num curso que vai aprimorar ainda mais os seus conhecimentos agora no ano de 2024 e quem sabe aí transformar a sua vida pessoal e profissional também. Agora sim, recados dados, bora começar então falando sobre os livros que eu li no mês de novembro, que por sinal me surpreendeu muito positivamente, tanto com relação às leituras que eu fiz, quanto com relação à quantidade de livros que eu, assim, como eu sabia que eu ia viajar,
eu tava com pouquíssimas expectativas de que eu fosse conseguir ler bastante. Mas até que a primeira metade ali do mês rendeu muito, embora eu estivesse com muita ansiedade. Acho que até por causa disso, sabe? Talvez até porque eu tava bem ansiosa com as coisas da viagem, eu acabei me refugiando aí nos livros e acabei lendo muita coisa. Mas vamos lá então, vou começar falando com vocês sobre os livros físicos, depois eu comento sobre os livros digitais que eu li no mês passado. Vou começar falando sobre o Nas Névoas da Tempestade, da Thelma Teodoro, que tem essa capa lindíssima. Eu acho muito fofa, muito bonita essa capa. E aqui a gente tem uma espécie de fantasia adulta, em que a gente vai conhecer essa protagonista que é a Beatriz. A Beatriz, quando era adolescente, estava lá com seus 17 anos mais ou menos, ainda no ensino médio, ela sonhava muito em se libertar das amarras do padrasto dela, né? Porque ela vivia numa casa junto com a mãe e o padrasto, que, por sinal, era um homem muito rico, mas que, enfim, vivia, sabe, prendendo ela em algumas amarras que ela gostaria de se soltar. E bem nessa época, na adolescência, ela tomou uma decisão um tanto quanto impensável, que foi a decisão de, junto com uma amiga da escola, furtar um objeto considerado místico de uma casa, que é uma mansão ali, que é vizinha da casa onde ela mora. Existe toda uma história envolvendo esse objeto, que é um espelho de obsidiana, e como ele poderia ajudar as pessoas a conquistar aquilo que elas querem. Então, com base nesse desejo, sabe, de ser independente na vida, ela acaba tomando a decisão de furtar esse objeto junto com uma amiga da escola. As coisas vão acabar saindo um pouco do controle nesse dia, e num salto de 10 anos no futuro, né, quando a gente conhece a Beatriz ali com seus 28 anos, a gente vai conhecer essa Beatriz já realizando o seu sonho de publicar o seu livro. Ela tá muito feliz com a publicação do livro dela, que inclusive é um livro de contos que vão ter algumas, vamos dizer assim, algumas relações com esse espelho de obsidiana, sabe, que mudou a vida dela lá no passado. Tudo tá indo muito bem, muito feliz, ela tá ali realizando o sonho dela na sua noite de autógrafo, autografando o livro dela, né, pra quem vai ali fazer a compra, quando uma das pessoas que tá comprando o livro e que vai lá pedir o autógrafo, vai se mostrar ser uma das pessoas que teve muita influência no que aconteceu lá no passado. Essa mulher, na verdade, é uma espécie de bruxa que teve o seu espelho roubado, né, o seu objeto roubado lá atrás, e ela chegou ali na noite de autógrafos da Beatriz pra poder cobrar ela o espelho de volta, porque existe toda uma importância desse espelho na vida dela e também na vida da neta, né? A neta dela, inclusive, é uma pessoa que fez parte de tudo que estava acontecendo e vai fazer muito parte da história também, e ela acabou, inclusive, sendo presa por algumas coisas que aconteceram lá no passado. Enfim, toda uma história muito intrincada que você vai entendendo conforme for lendo. Essa senhora, então, né, essa bruxa, vai lá fazer a exigência do retorno desse espelho que a Beatriz não tem mais. Quem ficou com esse espelho foi uma outra pessoa que também tem relação lá com o passado. Quando essa senhora vai fazer a cobrança desse espelho, ela inclusive dá um ultimato na Beatriz como uma espécie de ameaça, né? A vida da Beatriz começa a ficar em risco e ela acaba, então, tendo essa nova missão de recuperar esse objeto que ela sabe com quem está, ela sabe com quem ficou, mas ela não sabe como encontrar essa pessoa, e a partir daí a gente acompanha toda a trajetória da Beatriz tentando recuperar esse artefato, ao mesmo tempo que, com o passar da leitura, ela vai desvendando mais sobre a sua ancestralidade, sobre coisas envolvendo o passado familiar dela, que sempre foram tanto quanto suspeitas, a forma como o pai dela faleceu, tudo isso porque ela vai precisar viajar pra Inglaterra, porque os rastros desse espelho vão levar ela até a Inglaterra, e chegando lá ela vai se reconectar com as suas origens, já que o pai dela seria inglês, então vai ter toda uma história também envolvendo o passado dela e o porquê de ela ser uma pessoa tão conectada com esse espelho. Então aqui a gente tem um livro que vai trabalhar, assim, uma questão de magia, uma questão de misticismo, mas também é um livro que vai trabalhar bastante o desenvolvimento dessa personagem na descoberta, sabe, do seu passado e daquilo que tá relacionado com a sua ancestralidade. Como eu falei, a gente tem aqui uma fantasia que ela é adulta, então a gente tem alguns temas mais voltados pra adultos mesmo. Então esse aqui eu não considero que seja uma fantasia pra jovens, sabe? É um livro com personagens adultos, com vivências adultas e acontecimentos também que são mais destinados ao público adulto. Então fica aqui a recomendação pra você, mas também pra você ler aí com cautela, porque é um livro destinado a um público específico. Eu gostei bastante da leitura, fiz um Reels lá no meu Instagram sobre a experiência e deixo aqui a recomendação pra vocês mais uma vez e agradeço também a autora. Eu vou deixar o link pra compra do livro aqui na descrição. Essa aqui é a nova edição do livro na versão física, com essa capa nova. O livro tá disponível também na versão digital, mas é uma edição antiga. Pelo que eu entendi, a autora reescreveu algumas coisas do livro, né? Deu uma adaptada, inclusive, no texto antigo. E agora a gente tem um texto novo que a autora tá publicando aqui na versão física e que também vai sair, né, esse novo texto pela versão digital, então fica a dica aqui também. E agora eu finalmente li no mês de novembro um livro que tava ainda na minha meta pra ler ainda esse ano, Amêndoas, da autora Yeon. Gente, se vocês souberem coreano, me perdoa, porque eu não sei, tá? Então tenho 90% de certeza que eu vou estar falando errado. Won Pyung-song.
Não sei, né? Provavelmente estou falando errado. Mas enfim, Amêndoas é um livro que eu vi muitas pessoas elogiando bastante ao longo desse ano. Na verdade, ele ficou muito conhecido porque um dos membros do BTS recomendou esse livro. Foi um livro que acabou estourando pelo mundo. Eu fiquei muito curiosa pela leitura, porque aqui a gente tem a história de um personagem que ele tem uma condição muito peculiar. Ele é incapaz de expressar ou sentir emoções, sentimentos. E essa condição é relacionada com as amígdalas, que são umas glândulas que a gente tem no cérebro que tem um formato semelhante com o de amêndoas. Por isso o livro chama Amêndoas. Inclusive a gente tem algumas referências a isso ao longo da leitura, né? Quando o personagem fala que as amêndoas dele não funcionam tão bem, ou como ele acreditava que se ele comesse amêndoas ele poderia ficar um pouco melhor. Uma coisa assim. Então é um livro que tem um título que vai fazer toda uma alusão ali, né, ao que tá intrinsecamente conectado com a condição do personagem aqui. No caso, a gente vai conhecer a trajetória desse menino. Ele vai contar a sua história desde que ele era criança, o seu diagnóstico e como que a mãe dele lidou com o fato, né, de ele ter essa doença, como ela ao longo da vida toda dele foi tentando ensinar, assim, guiar ele a como reagir em determinadas situações para que ele não sofresse tanto socialmente. Então ela acaba ensinando para ele como que ele deve expressar suas reações em determinadas situações. E ele acabou estudando isso durante boa parte da sua infância ali para poder se preparar para o convívio social e tentar se encaixar melhor na sociedade. Só que ao longo da leitura a gente percebe que por mais que a mãe dele tenha tentado ali, né, preparar ele pra todas as situações da vida, existem coisas que ele não tá preparado pra viver. E enquanto eu lia, eu não consegui deixar de pensar que isso acontece inclusive na vida de pessoas que não têm nenhum tipo de doença, nenhum tipo de síndrome como a desse personagem, sabe? A gente se prepara muitas vezes, né, nós somos preparados pelos nossos pais, nossa família, ou pelas pessoas que, né, ajudam ali na nossa criação, até mesmo por aquilo que a gente consome, pelos livros, filmes, séries e etc, né, pelo próprio convívio social, nós somos preparados pra agir, né, de determinada forma em determinadas situações, mas existem coisas que a gente passa na vida que a gente, por mais que tenha tido toda a preparação do mundo, a gente não sabe como agir no momento, sabe? Porque é muito uma questão de momento, de você entender como que o seu corpo, como que a sua mente, como que você vai reagir àquela situação. E muito disso acontece aqui com o personagem, só que por uma outra questão, mas eu não consegui deixar de fazer esse paralelo, sabe? Enfim, o livro todo vai sendo narrado pelo personagem, contando sobre parte da infância dele, coisas que aconteceram na infância dele que ajudaram ele, né, a se entender ou não com aquilo que ele tava tentando transmitir, e como que em alguns momentos algumas coisas eram tanto controversas pra ele, porque ele não entendia o que estava acontecendo, ou ele não entendia sarcasmo da pessoa que tava tentando falar alguma coisa pra ele e ele entendia outra. Enfim, são mistos de situações que vão acontecendo ao longo da história e que nem sempre o personagem é capaz de identificar e de saber agir. E já quando ele é adolescente ali, né, no início da adolescência dele, vai acontecer uma tragédia na vida dele e vai fazer com que ele precise enfrentar essas situações agora por conta própria. E a partir daí que as coisas vão ficando cada vez mais complexas na vida dele, porque ele vai até conhecendo novas pessoas e através do convívio dele com essas novas pessoas, de quem ele vai se aproximar, né, ele vai acabar ficando um pouco mais próximo do que as pessoas do convívio normal dele, é que novas situações vão acontecendo na vida dele e ele vai descobrindo por conta própria agora, né, sobre outros aspectos da vida que ele ainda não tinha vivenciado. É um livro muito rápido de ler, os capítulos são extremamente curtos, você consegue ler esse livro, sério, em 1-2 dias, porque ele é muito, muito rapidinho. A escrita da autora também é bem direta, mas aqui eu acredito que é mais uma questão, vamos dizer assim, cultural, talvez, porque é a mesma experiência que eu tive com diversos outros livros sul-coreanos, ou até mesmo japoneses que eu li, em que as histórias são mais diretas ao ponto, sabe? Não tem muita enrolação, não tem muita firula, não tem muita, sabe, floreio, nem nada do tipo. É uma história mais direta ao ponto. É um livro que em diferentes momentos ao longo da leitura, com os diálogos que vão tendo com o personagem, né, a gente consegue fazer um monte de reflexão acerca da vida, acerca de a forma como a gente lida em sociedade, como a gente age uns com os outros. E foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, embora não tenha entrado aí pro meu hall de favoritos. Eu tinha expectativa de que fosse ser um grande favorito do ano pra mim, mas não foi. Eu não tive uma grande conexão com a história. Embora sim, em diferentes momentos da leitura eu tenha me aproximado bastante de situações que foram descritas ao longo da leitura, porque existem identificações que a gente sempre faz, né, com personagens, com ideias que esses personagens trazem. Então
foi um livro que eu acabei curtindo a leitura, porém não foi um dos favoritos, mas ainda assim recomendo bastante, principalmente se você estiver procurando aí um livro que vai te fazer pensar sobre aspectos da vida, mas que vai ser uma leitura fluida, uma leitura rápida e, enfim, eu gostei do livro, deixo aqui a recomendação pra vocês também. Depois eu li um livro que me surpreendeu muito, eu gostei demais dessa história, que foi o Imogen, obviamente. Eu fiz um vlog aqui de leitura pro canal, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui a gente tem um livro jovem, um romance fofo, em que a gente vai ter o processo de autodescoberta dessa protagonista, que é a Imogen, que é uma menina hétero que convive num grupo de pessoas LGBTQIA+. E ela se considera uma aliada da causa, só que, assim como muitos de nós, eu acredito, principalmente pessoas que estão convivendo com pessoas da comunidade, e nisso eu me incluo, inclusive falei disso lá no vlog, eu me incluo muito e eu me identifiquei muito com a Imogen por causa disso, sabe? A Imogen é uma pessoa que tá o tempo todo, assim, tentando se informar pra saber sobre como ela vai agir em determinadas situações ali com o grupo de amigos dela. E ela tá até bastante nervosa no começo do livro, porque a melhor amiga dela, que é uma amiga que faz parte, né, da comunidade, ela foi pra faculdade, ela já tá lá acho que uns 6 meses na faculdade, e a Imogen tá indo passar um final de semana com essa melhor amiga dela e conviver com esses amigos da amiga, sabe? E que são amigos também que fazem parte da comunidade. E ela tá ansiosa por causa disso, ao mesmo tempo que tá alegre de ver a amiga e também um pouco apreensiva. E, aliás, essa melhor amiga dela tem origens brasileiras, e foi uma coisa muito legal de perceber ao longo da leitura, porque tem menção a Corinthians. Enfim, tem várias referências envolvendo o Brasil. E a primeira metade do livro aqui a gente acompanha a Imogen indo passar, então, esse final de semana com a Lily, a sua melhor amiga, e com os amigos dela e tal. E com isso a gente vai tendo aqui algumas cenas bastante divertidas, em que ela vai se inserindo nesse grupo e fazendo novas amizades, ao mesmo tempo em que ela vai tendo alguns sentimentos um tanto quanto conflitantes com relação a uma menina que faz parte do grupo, que é a Tessa. A Imogen começa a ter uns sentimentos que ela não consegue identificar muito bem com relação a essa menina. Ela começa a ficar na dúvida sobre a sua sexualidade, sobre se ela de fato se identifica como uma menina bissexual ou se ela tá sendo aquela pessoa hétero sem noção que só tá sendo influenciada pelo meio. Então existe toda uma série assim de questões que a autora vai desenvolver com relação a essa personagem, com relação aos questionamentos que ela vai tendo sobre ela mesma e sobre uma questão também social que a autora traz aqui pra história com relação à autodescoberta de jovens. Inclusive a autora escreveu uma nota no final do livro que vai envolver a própria sexualidade dela, né, da Becca Bertalli, porque existiu na época em que ela publicou o primeiro livro dela de grande sucesso, que é o Simon e a Agenda Homo Sapiens, que é um livro que inclusive foi adaptado pro cinema, é um livro que também vai trazer uma história LGBT, e na época rolou todo um auê na internet sobre ela ser uma mulher hétero escrevendo sobre jovens LGBT, enfim. E ela fala um pouco sobre também, não só na nota, mas também dentro da história, né, trazendo alusões com outros personagens da história, sobre como em certas ocasiões as pessoas se sentem forçadas a saírem do armário por outras pessoas, sabe? E ela acaba trazendo também de uma forma muito delicada dentro da história, sobre como isso tudo é um processo muito pessoal, sobre como a sexualidade de cada um é uma coisa muito pessoal de cada um, e sobre como sair do armário ou não, sabe? Se assumir ou não é uma decisão muito pessoal de cada um, que deve ser respeitada, que deve acontecer no momento que aquela pessoa se sente confortável pra isso, sabe? E não porque existe um grupo forçando essa pessoa a se assumir ou, sabe, enfim, a vir a público com sobre a sua sexualidade. No meu vlog, inclusive, eu comento sobre o caso do Kit Connor, que é o ator que, na verdade, faz o personagem do Nick Nelson em Heartstopper, porque quando saiu a série, gerou todo também um burburinho com relação à escolha dele, sobre ele ser um menino hétero, e enfim, teve toda uma pressão na internet principalmente, que fez com que ele viesse a público no Twitter agradecer as pessoas, né, numa ironia muito grande, agradecer as pessoas por elas terem forçado um jovem de 18 anos a sair do armário. E, assim, vir a público contar que ele é bissexual, sendo que isso é uma coisa muito pessoal dele, que ele provavelmente não teria feito naquele momento, que ele provavelmente teria se assumido em uma outra situação, em um outro contexto, e que ele acabou se sentindo forçado, né, a se assumir fora, né, de um contexto em que ele estava confortável por causa da pressão das pessoas de fora, pessoas que nem tem nada a ver com a vida dele. Enfim, a autora trabalha muito isso aqui também nesse livro, e foi uma história muito fofa, muito gostosinha de ler, que eu também devorei em um dia, e que me fez também refletir e pensar e me educar ainda mais, né, com relação a, enfim, né, ao universo LGBT, e como que nós que fazemos parte, né, convivemos com as pessoas da comunidade, muitas vezes temos passamos por algumas situações que fazem com que a gente fique realmente assim
confuso ou até mesmo sem saber como agir ou o que dizer, e como a gente muitas vezes pisa em ovos, mas que quando você tem amigos de verdade, sabe, como é o caso aqui da Imogen, né? Quando você tem amigos de verdade com quem você se sente confortável pra se expressar, pra tirar as suas dúvidas, pra conversar, pra saber se o que você tá fazendo de fato é uma coisa que tá ofendendo alguém ou que deveria ser mudado, enfim. Quando você tá inserido em um grupo de pessoas assim, a coisa muda muito de figura e você se sente mais confortável pra tirar as suas dúvidas e pra se educar com os seus próprios amigos. E quando eu li esse livro eu me senti muito acolhida, sabe? Isso porque por eu ser uma mulher cis, heterossexual, que convive com pessoas da comunidade, né, eu achei muito importante, foi uma leitura importante pra mim e eu recomendo muito pra vocês também, além de ser uma fofura, é um livro que eu acho também muito importante, então eu deixo aqui a recomendação mais uma vez. Agora, gente, dentro dos físicos, a gente vai falar de 2 livros que eu acabei abandonando, infelizmente, e no vlog que eu falei sobre o Imogen, obviamente, eu tinha que comentar que eu tinha acabado de abandonar O Fabricante de Lágrimas, da Erin Dunn, que é um livro grande. Esse é um livro aqui que me pegou muito pela promessa de fazer o leitor chorar. E daí eu li até mais ou menos aqui, ó, quase a metade do livro e resolvi abandonar porque não tava funcionando pra mim. Eu comentei em detalhes lá no vlog, né, sobre por que não funcionou comigo, por que eu achei melhor abandonar. Por mais que eu tenha ficado curiosa com o final da história, ainda assim era um livro que eu tava lendo e que não tava sendo uma experiência muito positiva, sabe? Tinham coisas ao longo da leitura que me incomodavam. Aqui a gente tem um livro que é jovem. A gente vai ter aqui um público-alvo que é um pouco específico, embora não impeça pessoas mais adultas de fazerem a leitura. Mas pra mim toda a história não tava funcionando, não tava dando muito certo. A sinopse aqui é de uma mocinha, né, que foi criada num orfanato e que quando tá com 17 anos, contra todas as suas expectativas, ela acaba sendo adotada. Mas ela não é adotada sozinha, ela é adotada junto com outro menino ali, que é o Regal, que é um garoto de quem ela se manteve afastada o tempo todo, a vida inteira dentro do orfanato, porque ele é uma pessoa muito fechada, até mesmo violenta com outras pessoas. Então agora ela se vê nessa situação em que ela vai ter que conviver com ele. E ela é uma menina que, assim, ela é muito infantil. Por mais que ela tenha, sabe, 17 anos, adolescente e tal, ela tem uma visão de mundo extremamente infantil. Ao longo da história, a autora vai desenvolvendo um pouco sobre por que os personagens são como elas são, mas não é porque tá explicado que agrada. Nem sempre porque as coisas são explicadas, elas agradam, pelo menos comigo é assim. Por mais que exista um porquê, eu ainda assim não fiquei satisfeita, sabe? Ainda tava me incomodando a forma como essa personagem chegava ao mundo. Tudo pra ela era um conto de fadas. Eu perdi as contas de quantas vezes ela falou sobre contos de fadas, né? Sobre como a vida dela tava um conto de fadas agora que ela tava adotada, né? E coisa e tal. E também tem uma questão aqui de que ela não foi adotada definitivamente, né? Existe uma questão ali que, enquanto os papéis ainda não saem, eles estão adotados provisoriamente. Existe a possibilidade ainda de que eles possam acabar cancelando ali, né? Os pais adotivos dela acabem cancelando o processo todo. Então ela é toda certinha, ela quer fazer tudo tintim por tintim, ela quer inclusive evitar, enfim, brigar com o irmão adotivo e tal. Então existe toda uma questão assim que faz com que ela seja uma menina muito certinha, muito quietinha. Por outro lado, o Regal ali, que é o garoto que tá adotado junto com ela, ele quer manter ela afastada a todo tempo, ele é uma pessoa muito, assim, rancorosa com alguma coisa, que a gente vai entendendo também ao longo da história. Então é aquilo, né? Então é aquilo, gente, é um livro que ele vai tendo muitas explicações conforme a leitura vai se desenvolvendo. Eu confesso que as explicações demoraram um pouco pra aparecer, porque são muitas páginas, é um livro que ele é extenso desnecessariamente, porque a autora tem uma escrita, né, uma narrativa que ela é muito, sabe, extensa demais, ela rebusca muito, não é bem rebuscar, mas ela floreia demais, sabe, ela traz, assim, muitas metáforas ao longo da leitura que são pra mim desnecessárias. Eu acho que fizeram com que a leitura fosse cansativa pra mim, por isso também eu acho que não tava funcionando muito bem comigo, mas é um livro que eu acho que ele tem potencial, sim, de, enfim, agradar leitores que gostam desses livros mais dramáticos, cheios de metáforas, cheios de situações, assim, sabe, de muito drama. Enfim, é um livro que ele tem, sim, capacidade de agradar, ele tem uma premissa, assim, que é intrigante, que pode fazer com que alguns leitores se identifiquem com a história, mas não foi o meu caso, então eu achei melhor deixar de lado esse livro. Foi um dos abandonados agora do mês de novembro. E outro livro que eu cheguei até o final, quase, assim, faltando mais 80 páginas, e eu achei melhor deixar de lado, foi o Boulevard, que é também um outro livro de lançamento, não tão recente assim, ele foi lançado acho que agora no meio do ano, é da autora Flor M. Salvador, que é uma autora mexicana, e esse é um livro que ele fez também assim um certo sucesso na gringa, eu acho que principalmente no México, em alguns outros países, mas ele chegou no Brasil agora no meio do ano e eu comecei a ler. Esse aqui era um publi, era um job que eu ia fazer, só que não deu muito certo comigo a leitura, eu não tava
assim, não tava dando certo pra minha história, então eu precisei suspender esse trabalho, infelizmente, né, porque eu queria gostar do livro, eu também queria fazer a publicidade, ainda mais agora que eu tenho boletos aí de uma viagem pra Itália pra pagar, mas enfim, não tava dando certo comigo, então eu achei por melhor contatar a editora e falar que não tava dando certo, e a gente resolveu suspender a ação. E eu li quase até o final, faltava tipo umas 50 páginas, assim, até eu de fato cancelar, porque assim, comigo funciona, porque pelo menos comigo funciona da seguinte forma, gente. Um livro, ele pode estar começando mal, mas se existe alguma coisa que me deixa curiosa, eu vou até pelo menos a metade da história pra poder ver se o autor ou a autora vão desenvolver melhor certas coisas que pra mim não estão tão positivas assim na primeira metade do livro. E quando eu passo dessa primeira metade e as coisas ainda não tomaram outro rumo, eu começo, de fato, a desanimar da história, e por isso eu acabo sempre chegando pelo menos até a metade dos livros antes de abandonar. Eu recebi até comentários de pessoas, nossa, você chegou até a metade de O Fabricante de Lágrimas, que é um livro gigante, tipo assim, eu teria abandonado muito antes. Pois é, se fosse um livro que não tivesse nada que me deixasse, assim, interessada pela leitura, eu talvez tivesse abandonado antes. Mas eu ainda tô curiosa, na verdade, pra saber como que o livro termina, sabe? Porque a gente tem uma questão de romance proibido e tal, mas como eu cheguei em 50% e eu ainda assim tava incomodada, eu achei melhor abandonar. Já esse aqui, né, porque era um trabalho, eu falei, não, vamos tentar ir até o final pra ver se vai melhorar algumas coisas, né, se vão ficar melhores, e quase terminei, mas não deu muito certo comigo mesmo. Aqui a gente tem mais um romance jovem, em que a gente vai ter essa personagem, que é a... não é Halsey, é Hasley. É um nome muito diferente, é Hasley. Eu achei que fosse Halsey, igual a da cantora Halsey, sabe? Mas é Hasley. Ela tá no ensino médio e ela é uma menina, assim, que ao longo de toda a leitura eu queria muito ter conhecido mais sobre ela, mas eu sinto que eu cheguei quase até o fim do livro e eu não tenho muito o que dizer sobre essa garota, além do fato de ela ser uma menina que sempre chega atrasada na escola, ela tem muita dificuldade de acordar, então ela tá sempre chegando atrasada e ela tá sempre tomando bronca de professores e ela tá sempre, assim, sabe, passando por situações assim. Ao longo de todo o livro a gente não entende quais são as ambições dela, o que ela quer pra vida, o que ela gosta. Sabe assim, é uma personagem que eu não senti tanta profundidade, que eu gostaria de ter conhecido mais e que eu conheço muito pouco. É um personagem bastante superficial e no começo do livro, já quando ela tá passando por uma das situações em que ela chegou atrasada, o professor não deixa ela entrar pra sala e ela acaba precisando matar um tempo ali até a sua próxima aula na escola, ela vai pra uma quadra, tipo arquibancada ali, né, da quadra da escola, e ela vai ver um menino sentado fumando, que é o Luke. E daí ela vai começar a conversar com esse garoto e tal, e eles vão desenvolver uma amizade. Ele é um menino meio ranzinza, mas ao mesmo tempo ao longo da leitura a gente percebe que ele nutre muito sentimento por ela, porque ele faz coisas por ela, ele tá sempre se aproximando, ajudando ela com algumas coisas, mas a gente também entende que ele esconde segredos ali envolvendo a família dele, e esse foi o ponto que mais me deixou curiosa com relação à história, porque a autora desenvolve por parte dele uma relação familiar muito abusiva, que me deixou curiosa pra saber pra onde que iria dar. Só que enquanto ela desenvolve questões mais profundas com relação ao protagonista, né, ao menino, ela não desenvolve tanto assim com relação à garota. E é ela quem narra a história pra gente, então eu fiquei muito desapontada nesse sentido, porque eu esperava ver mais dessa personagem, descobrir mais sobre ela. Ela também é uma personagem muito inconstante, que não sabe exatamente o que ela quer, mas ao mesmo tempo a gente percebe aqui que, como qualquer outro adolescente, ela toma decisões burras, ela toma decisões das quais ela se arrepende depois. Então assim, é um livro que eu esperava bastante, mas que não me entregou tudo aquilo que eu tava esperando. Na verdade, entregou muito menos. Eu tava com muita expectativa de gostar do livro, porque ele faz várias menções a várias músicas que eu amo e escuto, várias bandas e tal. Inclusive o título Boulevard é uma alusão à música Boulevard of Broken Dreams, do Green Day, que inclusive é mencionada aqui no livro, junto com outras músicas de Hoobastank, enfim, várias bandas que eu escuto até hoje e que tem, sabe, referências aqui na história, mas que, assim, não deu muito certo comigo, sabe? Outra coisa que me deixou muito incomodada nessa história é que essa menina tá numa escola que parece que só tem ela de garota. Parece que todo o resto são meninos, porque todo o convívio dela, sabe, todas as pessoas que convivem com ela, todas as pessoas com quem ela cruza pelos corredores, assim, são sempre meninos. Ela não tem uma amizade feminina, ela não tem, assim, uma conversa com a menina. A única menina que aparece nessa história é uma menina que a gente vai descobrir depois ser prima do Luke, que trabalha no cinema. Enfim, é uma coisa que me incomodou, sabe, o fato de uma autora mulher ter escrito tão poucas personagens femininas na história. E, enfim, né, foi um fenômeno literário que não funcionou comigo e infelizmente eu acabei abandonando, mas pra quem, né, tiver interesse, aí eu vou deixar o link aqui na descrição, porque, né,
o que eu não gosto pode agradar você, então deixo aqui na descrição o link pro livro. Agora vamos falar sobre os e-books que eu li no mês de novembro. A maioria, se não todos, eu amei, amei, amei e recomendo de olhos fechados. Vou começar falando de Um Favorzinho do Vizinho. Esse é um livro que tá disponível no Kindle Unlimited, inclusive. Se você ainda não leu, deixo aqui a recomendação, porque é um livro muito fofo. E não vá, por favor, não vá pelo título, porque eu mesma tava muito desmotivada com relação a essa história por causa desse título, que não me cativou. Mas eu dei uma chance pra esse livro e ele foi uma grata surpresa. Aqui a gente tem um romance muito fofo e muito leve, sem hot. Pra você que não gosta de livro hot, aqui tem uma boa recomendação de um livro que vai desenvolver uma história muito fofa, muito gostosa, entre dois personagens que eles... Como eu posso explicar? Meu Deus, é muito complexo. Até dei um jeito aqui no cabelo pra ver se eu consigo aliar as minhas ideias e explicar sobre essa história. Aqui a gente tem um romance muito fofo, com dois protagonistas incríveis. A mocinha, que é a Lily, ela é apaixonada pelo nicho de livros infantis. Ela ama, ela quer muito trabalhar com isso, só que ela tá no emprego que ela detesta, ela não consegue o emprego dos sonhos dela, né, que é de trabalhar como agente de livros infantis, enfim. Ela tá lidando com esse emprego que ela não gosta, com uma vida bastante solitária, porque ela é uma moça que, assim, por mais que as irmãs dela incentivem, apresentem pessoas, homens pra ela se relacionar e tal, ela acaba nunca indo adiante com nada disso. E, enfim, ela tá, vamos dizer assim, no marasmo da vida dela. E é justamente nesse momento que ela resolve escrever um e-mail pro autor dela favorito de fantasia infantil. Ela escreve esse e-mail, ele acaba respondendo esse e-mail dela e a partir daí a gente vai ver que vai surgir, né, uma troca de correspondências ali virtuais muito íntimas, em que um vai falar muito sobre o outro e tal, só que o cara, né, esse autor, ele escreve por trás de um pseudônimo, então ela não sabe exatamente com quem ela tá falando. Na cabeça dela ela tá falando com esse autor, mas ela não sabe quem é esse autor, porque ele sempre foi muito reservado, né, ele nunca expôs a sua identidade, nem nada do tipo, e com o passar de muito tempo, né, eles vão trocando ali correspondências, vão se conhecendo um pouco mais, porém sem se conhecer de fato, eles vão desenvolvendo essa conexão, mas de uma hora pra outra ele acaba parando de responder os e-mails dela. Ela fica muito abalada com isso, muito triste, porque ela tinha expectativas de que, né, o contato fosse continuar, mas ela resolve seguir a vida, a irmã dela tá prestes a se casar, então agora ela tem também que lidar com isso, né, com o fato de que ela tem esse casamento pra ir e ela não tem nenhum acompanhante, coisa e tal. E, paralelamente a isso, outras coisas vão acontecendo ali na vida dela, né? Um novo vizinho vai surgir no prédio, ali onde ela tá morando junto com a irmã. Esse vizinho novo é o Nick, que é um cara bem prestativo, assim, que ajuda as pessoas do prédio e tal, que se mudou pra ali há pouco tempo. E ela também acaba achando ele muito bonito, coisa e tal. Só que o que ela não sabe é que esse Nick é, na verdade, o autor com quem ela tava se correspondendo há tanto tempo. E ele também não sabe que ela é a moça com quem ele tava se correspondendo há tanto tempo. E aí, ao longo de toda a leitura, vai surgir aí uma nova aproximação entre essas pessoas que já se conhecem, porém não sabem disso. E daí o romance vai se desenvolvendo aí por esse caminho, enquanto a autora vai explorando ali outros elementos mais sensíveis da vida dos dois personagens, sabe? Existe um motivo pelo qual esse autor tá tendo dificuldade em, sabe, se expor, em colocar a sua cara pro mundo e falar, eu sou o autor desse livro de muito sucesso. Enfim, existem camadas dessas personagens que a autora vai desenvolvendo ao longo da leitura e é um livro muito, muito fofo. Eu deixo aqui a forte recomendação pra vocês se você ainda não leu. Aproveita que tá no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui na descrição, leia, que eu acho que você não vai se arrepender se você gosta de livros de romance. Falando de livro de romance que tá disponível no Kindle Unlimited, eu vou falar sobre mais um que eu amei ter lido, que é o Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Esse é um livro nacional. Eu li ele por indicação da Milena, a Enevoada, e foi também, assim, uma recomendação certeira, porque foi um livro que eu amei, eu devorei, eu me apaixonei demais pela história e eu nunca tinha lido um livro com uma ambientação como essa, que é a ambientação dos concursos. Aqui a gente tem uma personagem que ela é uma concurseira. A Melissa é advogada, né, formada ali em Direito, trabalha em um escritório de advocacia, mas o sonho dela é ser delegada, então ela precisa muito ali estudar demais pra fazer a prova do concurso pra delegada. E, assim, ela tem esse sonho de longo prazo, né? Ela tá há muito tempo se dedicando com relação a isso. Inclusive, ela acabou, assim, deixando muita coisa de lado na sua vida e por ela também ser muito dedicada aos estudos, ela acabou também ali, vamos dizer, de forma indireta, eliminando algumas pessoas da vida dela. Uma delas é o namorado, na verdade o ex-namorado, que preferiu terminar com ela porque ela se dedicava demais aos estudos e não tinha tanto tempo assim pro relacionamento. Então ela tá totalmente focada nesse propósito dela, ela tá ali
batalhando, estudando, nessa dupla jornada de trabalho e estudo, que inclusive eu acredito que a autora que fez um trabalho de representar uma parcela muito grande da população brasileira, né, de pessoas que estão tanto trabalhando, né, lutando ali pra trabalhar, pra pagar as suas contas, como também pra estudar e pra tentar, sabe, conseguir a carreira dos sonhos. E a Melissa, ela eu acho que representa muitas outras mulheres que também vivem essa rotina. E a Melissa é muito fã de um blogueiro que é o Senhor Concurseiro, que é uma pessoa que tá sempre dando dicas de estudo, que tá sempre dando incentivo pras pessoas que estão também fazendo concursos. Ela acompanha esse cara, na verdade, desde que ele era um concurseiro, e ela acompanhou também ali o processo dele de fazer parte dos concursos e de se tornar concursado, né, de ter passado no concurso. Então, ela acompanhou ele durante várias fases e ele é a grande inspiração dela, porque mesmo sem saber, ele ajudou muito ela ali na sua decisão, né, nos seus estudos. E é através desse blogueiro que ela vai descobrir a tal da salinha, que é um espaço que existe para que as pessoas possam tanto ter aulas, como se fosse um pré-vestibular, assim, sabe? Em que as pessoas possam ter aulas e também ter uma salinha ali pra estudar na paz, sabe, na tranquilidade, porque muitas vezes as pessoas estudam em casa e aí tem barulho, tem distração. Ali não, ali é um local pra você ficar focado nos seus estudos, se dedicar 100% àquilo. E ela acaba descobrindo essa salinha, ela passa, né, a frequentar, e já ali no começo disso tudo ela vai conhecer o Leonardo, que é o sobrinho dos donos ali dessa salinha. Vai surgir ali um interesse, né, porque o Leonardo chama a atenção dela, ela também chama a atenção dele, então vai surgir ali uma faísca. E ela não sabe, mas o Leonardo ali tem uma identidade secreta. Ele é a pessoa por trás do Senhor Concurseiro. Então, tipo assim, ao longo da leitura a gente vai acompanhar também aí, né, o processo dessas pessoas se relacionarem sem uma saber quem a outra é. Bem semelhante lá com o favorzinho do vizinho, mas em um contexto muito diferente. Enfim, gente, é um livro muito fofo, muito delicinha de ler, viciante demais, demais, demais. Eu acho que pra quem gosta de romance vai ser também aí uma ótima pedida. E eu adorei. Adorei a escrita da autora, adorei a forma como ela construiu os personagens, adorei a construção da história como um todo, adorei me aproximar mais dessa rotina, vamos dizer assim, né, de pessoas que estão o tempo todo ali, né, focados nos seus objetivos, nos seus estudos. Me lembra muito de quando eu tava fazendo pré-vestibular, que eu também vivia assim, sabe, tentando focar no que eu tava sonhando, no meu objetivo. Enfim, gostei demais da história, deixo aqui a recomendação pra vocês também. E aproveita que tá no Kindle Unlimited. Também li pela versão digital o que se tornou um dos meus livros favoritos desse ano e com certeza o favorito desse mês, que é o Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, bem recente aliás, sobre os 2 livros da autora que eu já li, comentei sobre cada um deles. Eu amei todas as temáticas que ela trabalhou nesse livro, como ela construiu essas personagens, como eu me aproximei demais deles, e como eu já fiz um conteúdo aqui exclusivo, né, em que eu falo em detalhes sobre esse livro, sem spoiler, então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e nos cards pra você assistir, e só deixo aqui, né, a menção a essa maravilhosidade que eu recomendo pra todo mundo que gosta de romance. Foi um livro que eu amei. Eu já tinha lido no mês anterior o Parte do Seu Mundo, da mesma autora, eu tinha adorado, mas esse aqui se tornou um favorito. Eu amei demais a experiência de leitura desse livro e deixo aqui a recomendação tanto do livro quanto do vídeo, caso você queira saber mais sobre o que se trata, a história, sobre o porquê que eu amei tanto, vai lá assistir ao vídeo exclusivo sobre os 2 livros da autora, que estão bem detalhados, porém sem spoiler. E por fim, porém não menos importante, eu li no mês de novembro Em Busca de Mim, a autobiografia da Viola Davis, essa mulher que eu já admirava antes, e agora que eu li a autobiografia dela, eu admiro ela, assim, exponencialmente mais. Ela é uma pessoa, assim, excepcional. A sua história de vida é muito, 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 assim, triste ao mesmo tempo que bonita, ao mesmo tempo que inspiradora, ao mesmo tempo que revoltante, sabe? São vários sentimentos que eu tive ao longo dessa leitura. A autora e atriz, né, que foi aí premiada em todos os principais prêmios possíveis. Ela é sensacional, enfim. Ela acabou contando pra gente sobre todos os aspectos da sua vida desde a sua infância, sobre o contexto de infância de extrema pobreza, de preconceito racial, família extremamente disfuncional, sobre como o pai dela foi absurdamente violento por boa parte da vida, sobre as violências que ela viu acontecer dentro do lar dela com relação, né, ao relacionamento dos pais, sobre como tudo isso influenciou muito a vida dela, a infância dela, os medos e traumas que ela foi desenvolvendo ao longo da vida, e também sobre todo o processo, né, de crescimento dessa menina que passou por muitas coisas difíceis ao longo da vida,
que foi privada de muitas coisas básicas, né, ao longo da sua infância e que ao longo de toda a sua vida buscou a sua voz e buscou se aceitar por quem ela realmente é, sem deixar que nenhum tipo de visão negativa que os outros colocaram sobre ela, incutiram nela, interferissem na forma como ela se enxerga. A gente percebe ao longo de toda a leitura sobre como a Viola passou a vida inteira dela em busca dela própria, em busca do seu próprio valor, de como ela passou boa parte da sua vida buscando se enxergar digna de alguma coisa, digna de ter direito, digna de, sabe, ter acesso às coisas. E a gente também, ao longo da leitura, obviamente, acompanha aí, né, todo o processo dela em se tornar a Viola Davis que a gente conhece hoje, né, essa atriz de extremo sucesso. Porém, até alcançar o sucesso, ela passou por muitas situações muito difíceis, envolvendo ali a sua vida pessoal, envolvendo também a sua vida profissional, porque ela explora bastante também uma coisa que a gente não vê muitas pessoas falando sobre o lado fora do glamour, sabe, dos atores hollywoodianos, porque muitas vezes a gente vê as pessoas com aquela visão glamourizada, acha que eles são pessoas assim, sabe, que estão jogando dinheiro pela janela. Mas a própria Viola Davis conta que, por mais que já estivesse trabalhando ali em produções grandes, e muitas vezes ela não estava ganhando tão bem. E ela inclusive comenta que essa é a realidade da maioria dos atores, né, que muitas vezes as pessoas estão ali, a gente, né, tá acreditando que as pessoas estão ganhando muito bem, mas na verdade não estão. E, enfim, ela mostra também um pouco ali o lado cruel por trás da profissão. Enfim, gente, é um livro muito completo, em que a gente conhece várias etapas e várias camadas da vida da Viola, com relação à sua vida familiar, à sua vida pessoal, sobre como ela foi se descobrindo ao longo da sua vida e da sua carreira, muito também sobre a vida profissional dela, sobre como em algum momento ali da vida ela passou a se tornar a pessoa que ajudava as pessoas da família, e o peso que vem com tudo aquilo que ela, sabe, foi construindo ao longo de sua vida também. Enfim, foi uma leitura excepcional, maravilhosa. Eu também amei demais esse livro. Foi também um dos melhores que eu li aí nesse mês de novembro. E eu fecho aqui esse vídeo comentando sobre esse livro, que eu recomendo demais, de olhos fechados pra vocês. Se não leram ainda, por favor, leiam, conheçam a história da Viola. É muito inspiradora, é muito emocionante e é impossível você não gostar desse livro, tá? Leia! E esse era o vídeo de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.